Preciso confessar para vocês que quando eu recebi o convite para falar aqui diante da Sala São Paulo, nesse lugar, para essa audiência, nesse evento, nesse tapete vermelho, eu me senti atacado por sentimentos quase conflitantes. Lógico, por um lado, eu me senti muito honrado, porque é um dos ápices da vida você estar aqui falando para uma audiência tão como vocês. Mas, por um outro lado, eu fiquei me perguntando, que diabos eu estou fazendo aqui? Esse aqui é um lugar da fala da mulher. É um evento de mulheres para mulheres. E só porque eu faço nada mais do que minha obrigação, que é cuidar da minha filha Pina, de 5 anos, por isso eu já viro uma exceção e mereço meus 15 minutinhos de fama. Só porque eu troquei meia dúzia de fraldas, ajudei a Vanessa no momento em que ela precisava cuidar da Pina. Mas a verdade é muito mais triste do que isso. A verdade é que a paternidade, infelizmente, na sociedade onde a gente vive, ela é, pasmem, facultativa. Milhões de brasileiros não têm o nome do pai no seu RG. Enquanto a maternidade é compulsória, muitas vezes quase obrigatória, a gente está criando uma sociedade onde as mães elas estão sobrecarregadas, centenas de milhões de mulheres têm 2 ou 3 jornadas de trabalho para chegarem em casa, terem que cuidar da família, porque foi socialmente imposto a elas que elas criassem seus próprios filhos, muitas vezes sem nenhuma ajuda estrutural por parte da sociedade, ou mesmo por parte dos seus companheiros. Então a gente está criando uma sociedade de mães depressivas, infelizes, asfixiadas, sobrecarregadas, porque nem falar sobre o peso da maternidade elas podem. Aliás, elas mal podem questionar a maternidade nos dias de hoje. E para ser muito sincero com vocês, eu não fiz muito mais do que a minha obrigação quando eu estava cuidando da Pina. Eu não fui nem um pai tão incrível assim. A paternidade não aconteceu em mim de uma hora para outra. Eu construí a minha identidade como pai. Hoje eu me vejo mais pai do que qualquer outra função na minha vida, mais do que empreendedor, mais do que empresário. Antes eu me vejo como pai e eu reconfigurei a minha vida para ser pai. Mas para isso hoje eu conto com uma rede de suporte que é composta por mulheres incríveis. A começar a Vânia, que é a avó materna da Pina, a Zuma, que é minha mãe, e sobretudo pela Vanessa Rosan, uma mulher incrível que eu tenho a sorte de ter como mãe da Pina e que eu queria convidar para esse palco para conversar junto comigo sobre essa aventura que é construir uma mulher. Eu lembro como se fosse ontem, quando eu precisei contar para o Facundo que eu estava grávida. Na verdade, eu recebi os 2 sinaizinhos no exame e eu mesma não sabia o que fazer. Eram crises de riso e de choro seguidas, mas eu acho que eu queria muito que ele falasse como foi isso para ele, né? Porque eu contei e nunca soube o que aconteceu aí dentro. Bom, você sabe sim, porque você estava na minha frente. Eu estava no corredor da casa dela e quando ela me mostrou o... Mostra para eles. Ah, sim. Por Cadê? favor. Temos uma apresentação. Quando ela me mostrou o exame, quando ela me mostrou o resultado do exame, os 2 tracinhos, eu imediatamente sentei num baú, minhas pernas viraram gelatina e eu comecei a conviver com um conflito entre o patriarcado e a paternidade. No patriarcado eu dizia, não, eu não sei se eu vou ter dinheiro para sustentar essa família. Não, eu não sei se eu vou ter tempo para me dedicar a essa criança. Não, eu não sei se eu estou preparado para isso. Era o patriarcado se instalando dentro de mim. A paternidade eu nem comecei a questionar naquele momento. Eu comecei a me perguntar, será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou ter dinheiro para, enfim, criar a Pina? Como se a Vanessa fosse abdicar da sua carreira muito bem-sucedida simplesmente para ser mãe da Pina. Mas era o patriarcado que eu tenho imposto de fora para dentro que começou a falar dentro de mim. Bom, enfim, eu vi aquela barriga crescer, para ser muito sincero com vocês, e eu confesso isso cheio de culpa e cheio de remorso, não fui um bom companheiro enquanto a Vanessa estava alimentando a Pina dentro de si. Te peço desculpas por isso, acho que eu nunca pedi. No final das contas... Chegou esse dia. E olha, com espadas, hein? E naquele momento eu vi a barriga da Vanessa crescer, mas eu não conseguia me relacionar com o ser ali dentro. Eu via
esse ser crescendo, eu via o pezinho da Pina, eu colocava musiquinha para a barriga ouvir, mas não era nada mais do que uma barriga. Eu acho que naquele momento, aquela paternidade, eu estava começando a construir ela dentro de mim. Mas eu tentava antropomorfizar aquela barriga e eu não conseguia. Eu só consegui transformar aquela barriga num ser e parar de vê-la como um ser que estava raptando a minha mulher, como alguém que estava domesticando e domando toda a nossa vida conjugal, no dia que a Pina nasceu. Nasceu de parto natural, numa banheira, como deve ser. E a partir daquele momento, eu vi um mamífero diante de mim. Até que eu me lembro exatamente da noite em que aconteceu isso, a Vanessa estava amamentando a Pina, e a Pina saiu da teta dela e deu um sorrisinho de prazer, porque tinha acabado de mamar. E a Vanessa deu ela no meu colo, eu peguei a Pina no meu colo e ela sorriu para mim, mas já não era um sorriso involuntário. Eu digo, é uma das coisas mais bonitas, e foi ali que eu me transformei num pai. Eu falo isso com a voz embargada. Foi uma das coisas mais bonitas perceber que um humano, ele não nasce humano, ele é construído como humano. Naquele momento que a Pina se transformou num humano, que eu percebi uma fagulha, um brilhinho no olhar dela, que eu percebi que ela tinha se transformado em humano perante meus olhos, eu me transformei em pai. Aquele foi um dos momentos mais bonitos da minha vida, e valeu por todas as noites mal dormidas, toda a paternidade que eu não tinha conseguido assumir, tudo isso que tinha, enfim, que eu tinha lutado durante tanto tempo. A partir do momento que o humano nasceu, a gente já tinha o hardware. Mas ainda a gente precisava instalar o software, que era o gênero. E a partir daquele momento a gente começou a pensar, como que a gente vai criar uma menina para o futuro? Pois é, existe aquela frase bem famosa que é, não nasce mulher, torna-se, né? E a gente percebeu isso conforme a Pina foi passando de um mamífero para um primata, para um humano, que realmente se torna e se constrói uma mulher. A gente percebeu que as meninas, quando elas nascem, elas precisam ser marcadas como meninas. Elas precisam de um brinco, elas precisam de um laço, elas precisam de um adorno. Vocês já pararam para pensar naquela faixa asfixiante que colocam na cabeça de recém-nascidos e que parece assim um instrumento de tortura e que esses recém-nascidos dormem horas com essas faixas na cabeça só para dizer que são meninas? Porque não basta só dizer que é uma menina, né? Tem que adornar ela inteira. O que é muito diferente para um menino, porque o menino nasce e ele é um menino. Ele não tem que provar nada, ele não tem que se adornar de nenhuma maneira, ele é apenas um menino. Aí tem uma naturalidade do ser, que na menina já não começou, primeiros dias já não pode, né? A menina já vai entender, com pouquíssimos dias, que é preciso sofrer um pouco para ser bonita. E ser bonita é um valor a ser conquistado, né? Se você é mulher nessa sociedade. Quantas vezes vocês já se pegaram falando para uma menininha toda fantasiada ou, né, toda cintilante? Ai, que linda, parece uma princesa. Ou senta como uma garotinha, ou se comporta como uma garotinha. A gente nunca fala isso para os meninos. Ao contrário, às vezes os pais têm orgulho, né? Nossa, meu filho é impossível, com o peito cheio até. E para as meninas não, existe uma construção da não naturalidade do ser e nem do estar. Nós temos que estar no mundo segundo algumas regras. É uma luta eterna entre a liberdade e a obrigação. É claro que eu estou falando aqui de um discurso generalizado, né? Mas a gente sabe que os papéis são bem definidos ainda. A gente vive nessa sociedade onde os homens são os guerreiros, os que vão, né, buscar o sustento, que vão à caça, né? Pode dizer isso ainda? Conquistadores. Pode ser. E as mulheres são as frágeis, delicadas, o sexo, né, frágil, a gente conhece essa frase, essa máxima. Mas vivemos numa sociedade em que esses papéis já não cabem mais, porque esses papéis surgiram no princípio do capitalismo, no século XV para XVI. E hoje a gente não é mais assim. O papai e a mamãe têm que pagar boleto, né? Igual. O papai e a mamãe têm que batalhar na rua o sustento igual. Às vezes até mais as mulheres, que são uma grande maioria da renda do lar, hoje já é quase mais do que a metade de mulheres. E que, diga-se de passagem, muitas vezes recebem menos do que os homens na mesma função. Bom, a gente não vai nem entrar aí, porque, nossa senhora, é toda uma apresentação à parte, né? E aí,
esses papéis, esses gêneros, eles não cabem mais. Então, o papai e a mamãe, eles têm que fazer quase as mesmas coisas, e o papai também tem que cuidar da casa, assim como a mamãe, e cuidar das crianças. Ele não está ajudando mais. Eu digo que tem uma grande pensadora dos nossos tempos, que é a Tati Quebra-Barraco. E ela disse que ela não varre a casa com a vagina, ela varre a casa com as mãos, que todo mundo tem, então todo mundo deve ajudar, né? E deve fazer. É um momento de se pensar um pouco como é que a gente está criando essas meninas para esses lugares onde os papéis já não são mais tão... eles são mais líquidos, eles não são tão definidos. Como pais e mães de uma menina, a gente tem que se preparar e prepará-las para uma verdadeira revolução. A gente precisa construir ela diferente de um menino? Eu fui perguntar para minhas redes sociais, porque afinal das contas não tinha a quem recorrer. 25% das pessoas disseram, sim, meninas e meninos precisam ser construídos de maneiras diferentes. 75% disseram, não, a gente tem que fazer meninas e meninos, construí-los com o mesmo tipo de educação, sem levar gênero em conta. Aí eu apresentei, na mesma semana em que eu fiz essa enquete, eu apresentei esse dado que tinha acabado de sair. É um estudo da Thomson Reuters, de outubro de 2017, que colocou São Paulo ao lado de Nova Delhi como a pior metrópole para se viver sendo mulher, na categoria de violência à mulher. Esse estudo, além de tudo que a gente já sabe a respeito do assunto, trouxe que os casos subiram 10% de 2015 para 2016, os casos relatados. Estima-se que esses casos são só 10%, ou seja, 10% dos casos são relatados, sendo que 90% nunca foram relatados. E aí existe um outro número que é muito chocante, que muitas das mulheres devem saber, que é a média calculada de que acontece um estupro a cada 11 minutos. Então, só nesse período que a gente teve aqui, dá para vocês imaginarem. Então, quando eu apresentei para a minha bolha esses dados, o que aconteceu? Imediatamente, todo mundo mudou de opinião. 75% das pessoas disseram gêneros precisam ser levados em conta no momento que você vai educar, e só 25% permaneceram na sua opinião anterior. O que quer dizer isso? As pessoas não sabem que as mulheres estão sendo sistematicamente abusadas em nossa sociedade. A gente vive numa bolha que acredita que as mulheres são tratadas de maneira igual e que, portanto, precisam da mesma educação que o menino. Não precisam. A gente precisa construir mulheres que consigam se defender dessa sociedade patriarcal e que consigam se defender dessa violência sistematizada. E o que a gente faz, no caso, quando a gente vai montar a Pina? E isso, por favor, não é uma receita de bolo, tá? É só um caminho que a gente seguiu lá em casa para tentar construir uma menina para esse futuro. Que parece que está dando certo. Bom, a gente precisa, como eu disse, de novos contos, de novos personagens, de novas aspirações. E a gente trouxe alguns dos que funcionam em cada casa, porque Pina tem casas separadas. Então, coisas que a gente costuma mostrar para a nossa filha, mas que eu acho que não só para meninas, também para meninos, porque não ter exemplos femininos fortes, fora a mãe, né? E as outras mulheres da família. Número 1, que eu acho que é importante para todos os pais e pessoas que trabalham com crianças ou que têm crianças perto, é Para Educar Crianças Femininas, que é um livro da Chimamanda, é um dos livros dela, tem vários outros muito interessantes. E o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, que não é só para garotas, pode ser para garotos também. Tem vários perfis de mulheres que transformaram o seu universo e, por isso, transformaram também o mundo. Tem os contos Anti-Princesa e Anti-Herói, dessa editora, chama Chirimbote, que está em cima. E o Chapeuzinho Esfarrapado, que é um outro livro que fala sobre contos feministas ao redor do mundo. Então, a primeira coisa é expor a novos personagens, novos contos. Acho que essa é a primeira coisa, porque você traz, no ambiente lúdico ainda, um universo novo. E aí tem outras coisas que a gente colocou. Uma delas é repensar o elogio. Existe um documentário que saiu recentemente, que foi feito, patrocinado por uma marca de maquiagem, que fala sobre a questão do elogio, principalmente para as mulheres. Volta lá naquele início da nossa conversa, que é, ai, que bonitinha, parece uma princesa. Por que as meninas têm que estar sempre bonitinhas ou têm que ser, né, tão presas nesse lugar? Uma outra coisa importante é discutir padrões de beleza. E isso a gente faz muito, até o Facundo vai falar que o próximo ponto aí, que a gente faz muito isso junto com a Pina. Então, por que as princesas têm que ser loiras, magras, do olho azul e do cabelo assim, e desse jeito, e usar essa roupa? Por que né, a gente tem que ter esse pensamento crítico e despertar esse pensamento, essa visão crítica também nos nossos filhos?
A gente, quando chega cansado em casa, a gente tem uma babá que custa R$14 por mês, mais ou menos. Chama Netflix. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente tende a colocar a criança na frente do desenho animado e entrar no nosso celular e entrar no nosso computador. Acontece que as crianças elas estão sendo construídas também pelos desenhos animados. E a gente precisa fazer uma vista crítica desses desenhos. A gente tem que ficar ao lado das crianças e comentar, pausar, falar, discutir, aprofundar, googar, mostrar que elas não precisam tomar aquilo como uma verdade absoluta, que elas podem ir mais além daquele conteúdo que elas estão recebendo. É claro que isso tudo a gente está falando do universo visual, né? Mas também a gente fala muito sobre uma coisa que a Pina repete insistentemente, sobre meu corpo, minhas regras. Ela se apropriar da questão do corpo, que o corpo é dela, e eu acho que falar sobre abuso com crianças não é um tabu, não deveria ser. Existe um ótimo vídeo que foi compartilhado pelo Facebook, na minha timeline, que explica como se fala de abuso para crianças. Foi, para mim, um vídeo libertador, porque eu pude tocar nesse assunto, já que é uma realidade que a gente vive. E uma coisa importantíssima é, por que não, meninas aprenderem a se defender. Então, pensar que as meninas não precisam só fazer balé. E uma última coisa, não esquecer que quando a gente está construindo meninas, a gente também precisa construir novos meninos. Tá? Não é legal falar para o teu filho que ele vai ser pegador. Não é legal falar para o teu filho... Não é legal falar para o teu filho que você vai dar trabalho. Não é legal falar esse tipo de coisa, porque um abusador também é construído. Um machista é construído em casa. Então, a maneira como a gente constrói os meninos é tão ou mais importante da maneira como a gente constrói as meninas. A gente tem que construir meninas que se defendam e meninos que nunca mais ataquem. Claro, na verdade, esse é a maior dificuldade dos pais hoje, criar novos meninos. E se não teria sentido nenhum se a gente não trouxesse a pessoa em questão aqui, que é a responsável por todo esse texto que a gente deu, que é a nossa filha Pina. Obrigado, gente. Tchau.